Faça isto e nunca mais fique em um estado negativo. Estoicismo. Você já se pegou tratando a vida como um jogo de futebol, onde os erros do passado se tornam seus maiores adversários? O estoicismo, filosofia milenar, sugere que você pode mudar essa perspectiva. Segundo Epicteto, não são as coisas que nos incomodam, mas a forma como as vemos. Isso significa que o seu estado emocional depende da maneira como você lida com as situações. Imagine um dia comum. Você sai de casa, apressado. A chuva aparece e seu guarda-chuva quebra. A frustração se instala. Nesse momento, você pode aceitar a situação ou deixar que ela arruine seu dia. Se você se ajustar à ideia estoica de que não controla a chuva, mas controla sua reação, você começa a praticar a verdadeira resiliência. Como você reage quando algo não sai como planejado? Você se deixa levar pela raiva ou busca entender a situação? Esses momentos de conflito revelam algo importante sobre você. Pergunte-se: o que eu realmente posso controlar nessa situação? E estou permitindo que os eventos externos determinem meu bem-estar? Volte a imaginar a cena da chuva. Enquanto isso, um colega no trabalho está estressado, resmungando sobre a sua própria desgraça. Você pode optar por confortá-lo, compartilhar sua filosofia ou simplesmente se afastar e buscar um espaço de calma. Aqui, a escolha é sua. Essa dinâmica revela muito sobre como lidamos com nossos próprios desafios emocionais. Lembre-se, não é o que acontece que define seu estado emocional, mas como você escolhe perceber e reagir a esses acontecimentos. Você está fortalecendo seu controle interno ou se deixando levar pelas tempestades da vida? Estas reflexões podem trazer à tona verdades importantes sobre suas atitudes. Daqui para frente, faça um esforço consciente para aplicar essa visão estoica. Transforme cada revés em uma oportunidade de reflexão. Nas próximas 24 horas, envolva-se em uma situação desafiadora e pratique a aceitação. Observe suas reações e veja não apenas o que acontece, mas como você pode responder de maneira calma e centrada. Hey, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você pode estar se perguntando: como realmente isso muda alguma coisa para mim? Vamos lá. O estoicismo não é apenas sobre manter a calma diante da adversidade. Ele é um convite a olhar para dentro e compreender quem realmente somos. Imagine que você está no transporte público, bem na hora do rush. As pessoas estão empilhadas ao seu redor. Algumas são rudes, outras ansiosas. O que você faz? A princípio, a frustração pode tomar conta. Mas e se você decidir mudar essa narrativa? E se você se perguntar: qual a lição aqui? Em vez de se aborrecer, você pode usar esse momento para praticar a paciência e até a compaixão. É fácil se deixar arrastar pelo clima ou pelo comportamento dos outros. Mas a verdadeira força vem em entender que, no final das contas, a única coisa que você realmente controla é a sua própria mente. Em momentos como esse, sinto uma frase de Epicteto ecoando: a dificuldade é a nossa oportunidade.
Essa afirmação é um convite a transformar a adversidade em uma chance de crescimento. Agora, vamos um pouco mais fundo. O que você sente? Quando está em uma situação desafiadora, a raiva, o impulso de reclamar, esses sentimentos são normais, mas fique atento. Eles podem ser obstáculos que você não percebe. Ao reconhecer suas emoções e aceitar sua natureza, você começa a encontrar uma liberdade interna. Não é que você vai eliminar a raiva ou o estresse, mas aprenderá a lidar com eles de forma mais saudável. Pense sobre isso. A luta não é contra a situação externa, mas contra a maneira como você interage internamente com ela. A chuva pode cair, o guarda-chuva pode quebrar, mas a sua mente? Essa é o espaço neutro, onde você pode escolher como reagir. E quando você se depara com um colega de trabalho que está desabafando sobre a vida, você pode optar por absorver a negatividade dele ou simplesmente ouvir, mantendo sua serenidade. Isso é uma prática estoica em ação. Escolher a sua resposta em vez de ser arrastado pela onda do desânimo. Quando você se permite contemplar esse espaço de escolha, o mundo começa a parecer menos opressivo. Agora, reflita sobre isso. O que eu deixo que me afete de verdade? E como posso reagir de maneira mais consciente nos próximos desafios? Como você pode perceber, a verdadeira resiliência não está em evitar dificuldades, mas em aprender a dançar com elas. Esse ritmo tranquilo, mesmo em tempos difíceis, traz uma nova perspectiva. Você está pronto para dar esse passo? Tente, nas próximas 24 horas, observar sua mente. Nas pequenas tensões do dia a dia, pergunte-se: como posso transformar isso em uma oportunidade de crescimento? Deixe a reflexão fluir e veja o que ela pode revelar sobre você. A jornada estoica começa quando você decide que, mesmo no meio da tempestade, sua paz interior pode permanecer inabalável. Então, que tal dar esse primeiro passo juntos? Capítulo 2 de Orientação Estoica. Vamos continuar essa jornada de autoconhecimento e aceitação. Agora que já falamos sobre como lidar com os desafios do dia a dia, é hora de aprofundarmos um pouco mais nas lições do estoicismo. Imagine que você está numa fila enorme, esperando para ser atendido. O tempo parece passar devagar e as pessoas ao seu redor começam a ficar impacientes. A frustração aumenta e você sente vontade de reclamar. Mas neste momento, você pode escolher entrar na onda da impaciência ou usar essa espera para refletir. O estoicismo nos ensina que podemos ver a situação de outra forma. Neste caso, a fila pode ser uma oportunidade. Você pode usar esse tempo para respirar fundo, pensar sobre seus objetivos, ou até mesmo passar o tempo observando as pessoas ao seu redor. O que elas estão fazendo? Que histórias elas têm? Essa mudança de perspectiva pode transformar um momento desagradável em algo produtivo. Às vezes, somos como folhas ao vento, se deixamos os sentimentos dos outros nos influenciarem. Lembro de uma situação na qual um amigo meu estava totalmente desanimado. Ele começava a lamentar tudo, desde o trabalho até a vida pessoal. Se eu simplesmente deixasse sua negatividade me afetar, acabaria me sentindo igual a ele. Mas em vez disso, decidi ouvir e, ao mesmo tempo, manter minha positividade. Conhecer os limites do que posso absorver é essencial. Assim, ajudei meu amigo a ver o lado bom das coisas e, ironicamente, isso também me fortaleceu. Quando você se depara com pessoas negativas, pergunte-se: isso me agrega de alguma forma? Se não,
Escolha não se deixar levar. Você pode sempre ser um reflexo de calma e tranquilidade. No fundo, é uma escolha consciente. E ao lidar com nossas próprias imperfeições, o estoicismo também oferece grandes lições. Muitas vezes, somos nossos piores críticos. Olhamos para nossas falhas e nos sentimos frustrados. Mas aqui vai um segredo. A aceitação é a chave. Compreender que errar faz parte do processo de aprendizado nos ajuda a crescer. Muitas vezes, não estamos a um erro de distância do sucesso, mas a uma reflexão sobre o que podemos aprender com ele. Agora, pense na frase de Marco Aurélio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que, se você mudar a narrativa interna que tem sobre você mesmo, pode transformar sua vida. Ao invés de se dizer, não sou bom o suficiente, que tal trocar essa conversa interna por estou aprendendo com cada experiência? Essa pequena mudança pode trazer uma enorme diferença. Por isso, nas próximas 24 horas, faça um exercício simples. Identifique um pensamento negativo que vier à sua mente. Ao percebê-lo, pergunte-se: isso é verdade? O que eu posso aprender com isso? Dessa forma, você irá quebrar o ciclo de negatividade e cultivar uma mente mais tranquila. Esta jornada é sobre dar pequenos passos. Cada dia é uma nova oportunidade de praticar o estoicismo, de se tornar mais consciente das suas reações. Ao fazer isso, você começa a moldar a sua realidade e a encontrar paz mesmo em meio ao caos. Prepare-se, pois no próximo capítulo vamos explorar como a gratidão se encaixa nesse quadro. Como essa prática simples pode elevar sua visão de mundo e fazer você se sentir mais pleno. Fique comigo e descubra. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Agora que falamos sobre como lidar com as frustrações e os desafios do dia a dia, vamos explorar um tema muito poderoso: a gratidão. O estoicismo nos ensina que, mesmo em momentos difíceis, há sempre algo pelo qual podemos ser gratos. Essa prática pode mudar a forma como vemos a vida e nos ajudar a encontrar o equilíbrio interno. Imagine uma situação simples, como um almoço em família. Às vezes, pode haver tensão, discussões ou desentendimentos. Mas ao invés de focar no que está dando errado, você pode parar e apreciar a comida na mesa, a companhia das pessoas que ama, o fato de estarem juntos. Esse momento de gratidão cria um espaço positivo, afastando as nuvens de estresse e conflito. A gratidão é um remédio poderoso. Quando você faz uma pausa para reconhecer as pequenas coisas boas do seu dia, como o sorriso de um amigo, o cheiro do café pela manhã ou mesmo um pôr do sol bonito, você começa a mudar sua mentalidade. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, dizia que o maior bem é aceitar o que você tem, e isso inclui valorizar o que muitas vezes passa despercebido. Tente, nos próximos dias, dedicar alguns minutos para anotar 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como ter um cobertor quentinho na cama ou a possibilidade de sair para uma caminhada. Essa prática ajuda a criar um hábito de olhar para o lado positivo, mesmo quando tudo parece complicado. Lembre-se também de que a gratidão não precisa ser apenas sobre você. Quando você troca mensagens com alguém que você aprecia ou faz um elogio sincero, isso abre espaço para uma conexão mais profunda. É incrível como um simples obrigado pode mudar o dia de uma pessoa. Mas
E se você estiver lidando com uma situação realmente difícil? Podemos levar os ensinamentos estoicos para um novo nível. Em vez de se deixar abater, pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Às vezes, a dor e os desafios nos ensinam lições que a vida precisa que aprendamos. Essa é uma maneira de cultivar a gratidão, mesmo nas dificuldades. Vamos dar mais um passo. Ao invés de só agradecer, tente também refletir sobre quem você se tornou nas adversidades. Cada dificuldade molda quem somos. Pergunte-se: como isso me fez mais forte? Ou quais habilidades eu desenvolvi com esses desafios? Essa reflexão pode trazer um sentido de propósito para suas lutas. Ao abraçar a prática da gratidão, você começa a perceber que sua percepção da vida se torna mais leve. O estoicismo nos ensina que somos criadores da nossa própria felicidade. E a gratidão é como a chave que abre essa porta. No próximo capítulo, vamos explorar como lidar com as críticas e a opinião dos outros. Como a visão estoica pode nos ajudar a aceitar as falas alheias sem perder nossa essência. Fique comigo e vamos juntos entender isso de maneira prática e simples. Capítulo 4 de Orientação Estoica, agora que já falamos. Sobre a gratidão, vamos entrar em um assunto que todos enfrentamos: as críticas e o que os outros pensam de nós. Essa é uma parte da vida que pode ser desafiadora, não é mesmo? Muitas vezes, as opiniões alheias podem nos deixar desanimados ou até inseguros, mas o estoicismo nos ensina uma maneira de lidar com isso que pode ser libertadora. Imagina que você apresentou um projeto na faculdade ou no trabalho. Você se dedicou, colocou seu coração e, de repente, alguém faz uma crítica. É normal sentir um aperto no estômago, uma vontade de justificar suas escolhas. Mas e se você olhasse para essa crítica como uma oportunidade de aprendizado? Em vez de se deixar abater, você pode perguntar a si mesmo: isso realmente faz sentido? Ou tem algo aqui que posso usar para melhorar? Lembre-se, todos têm opiniões sobre tudo. E o que você deve entender é que o que os outros pensam não define quem você é. Essa é a beleza do estoicismo. Ele nos lembra da importância de focar no que podemos controlar. As palavras de Marco Aurélio são um guia. As opiniões dos outros não podem nos tocar, a menos que nós deixemos. Se alguém critica você, pense na situação com uma visão mais ampla. É uma questão de perspectiva. Às vezes, a pessoa que critica pode estar refletindo suas próprias inseguranças. A verdade é que todas as vozes que ouvimos são influenciadas pela experiência e visão de mundo de quem as emite. Por isso, é importante filtrar essas opiniões antes de deixar que elas afetem seu estado de espírito. Você pode também se perguntar: essa crítica vem de alguém que realmente entende o que estou fazendo? Se for o caso, talvez valha a pena ouvir. Caso contrário, respire fundo e siga em frente. Você não precisa absorver todo e qualquer comentário. Outra técnica estoica é a visualização negativa. Isso mesmo, parece estranho, mas pense sobre isso. Imagine os piores cenários. O que poderia acontecer se você falhasse, se fosse criticado, ou se as coisas não saíssem como planejadas? Ao antecipar essas possibilidades, você se prepara melhor, e ao enfrentar uma crítica, você já terá uma noção de como reagir. Ao mesmo tempo, é importante valorizar as vozes que realmente importam. Amigos, familiares e mentores que querem o seu bem são aqueles cuja opinião deve pesar. Escute-os, aprenda com eles e use essa sabedoria a seu favor. Tente, nas próximas 24 horas, observar como você reage a uma crítica ou uma opinião negativa. O que você sente?
Como pode responder de maneira calma e centrada? Isso é uma prática poderosa para fortalecer seu controle e a sua paz interna. No próximo capítulo, vamos mergulhar na força do perdão. Como deixar ir mágoas pode te libertar e fazer com que você viva uma vida mais plena e feliz. Fique comigo. Ainda há muito a descobrir nesta jornada estoica. Finalmente chegou o momento que todos esperavam: a reflexão sobre o perdão. O protagonista de nossa história, que já havia enfrentado a chuva, o trânsito lotado e as opiniões alheias, estava prestes a encarar o seu maior desafio interno. Ele havia carregado um peso enorme em seu coração por muito tempo, algo que o impedia de seguir em frente. Foi em uma conversa casual com amigos que a ideia do perdão veio à tona. Eles debateram sobre como deixar ir as mágoas. Poderia trazer uma sensação de liberdade. Mas será que ele estaria preparado para isso? Certa noite, enquanto observava as estrelas, ele se lembrou de uma antiga desavença. Uma briga com um amigo muito próximo por causa de um mal-entendido. Ele passou horas refletindo sobre o que havia ocorrido, sentindo a dor e a raiva que ainda habitavam dentro dele. Por que ainda estou preso a isso? Pensou. A resposta simples e clara começou a ecoar em sua mente. O perdão não era sobre o outro, era sobre si mesmo. No dia seguinte, ao trabalho, ele decidiu que era hora de tentar. Em vez de evitar o colega que havia ferido, ele buscou uma oportunidade de conversar. A tensão no ar era palpável, mas ele respirou fundo. Lembrou-se das palavras de Marco Aurélio: escolha não se deixar abalar pelas opiniões alheias. Ele se aproximou e, com sinceridade, pediu desculpas. Eu sinto muito. A situação me deixou frustrado, mas não sou orgulho ou raiva. Quero que possamos seguir em frente. Para sua surpresa, o colega também estava disposto a se abrir. Eles conversaram, se entenderam e, finalmente, os dois riram. O peso que ele carregava começou a se dissipar e ele percebeu o quanto o perdão tinha um impacto positivo. Nos dias que se seguiram, ele começou a praticar o perdão não apenas para os outros, mas também para si mesmo. Percebeu que as críticas que havia recebido e a insegurança que isso trazia não eram suas verdades. O estoicismo havia lhe ensinado a resiliência, mas agora estava aprendendo a essência da liberdade que vem com o perdão. Com cada pequeno ato de soltura, ele sentiu como se caminhasse mais leve. Ao final de uma semana, refletiu sobre sua jornada. O perdão havia se tornado uma prática constante, uma forma de manter sua paz interna. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque, viu um grupo de pessoas discutindo acaloradamente. Ao invés de se sentir incomodado, ele sorriu. Lembrou-se de sua própria luta e da importância de ser gentil, não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. Cada um tem sua própria batalha, pensou, e assim, sem perceber, ele se tornara um exemplo para os que estavam ao seu redor. Seus amigos começaram a notar a mudança. Ele compartilhou as lições aprendidas, encorajando todos a encontrarem seu próprio caminho para a serenidade. As conversas se tornaram mais profundas e significativas. Foi então que ele percebeu algo essencial. A verdadeira força não estava somente na resiliência, mas também no perdão e na gratidão. Esses três pilares juntos formavam um caminho claro para viver plenamente. Ao olhar para trás, viu que a tempestade que antes parecia insuportável, agora era apenas um capítulo em sua história rica de aprendizado e crescimento. Ele entendeu que cada desafio servia para fortalecê-lo. A vida é uma dança,
e ele estava finalmente aprendendo a se mover com a música. Com essa nova perspectiva, ele estava pronto para enfrentar qualquer adversidade, sabendo que poderia sempre escolher como reagir. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.